Cruzeiro vence o Atlético Mineiro por 2-0 na Arena MRV e está com a classificação encaminhada para as semifinais da Copa do Brasil. Hoje nós vamos repercutir toda essa partida entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, o clássico de Minas Gerais, que acabou com vitória do Cruzeiro, com jogadores convocados para a seleção brilhando muito. Então, bora lá. Bom, a gente já começa com um jogo muito lá e cá, eram chances para os dois lados, as defesas até pareciam meio perdidas, porque era o ataque do Cruzeiro uma hora e passava 20 segundos já estava no ataque o Atlético. Começou meio uma loucura o jogo e o jogo foi tendo, inclusive, muitas chances perdidas, tanto é que o primeiro tempo acabou em 0-0 e por isso mesmo, porque não foi falta de chance, foi só porque estavam com problema para finalizar essas chances, porque elas estavam sendo criadas, tinham bastante chances, e daí depois disso o jogo equilibra mais, fica mais pegado, mais faltas, começa a ter mais aquele clima de clássico e fica assim o primeiro tempo todo até que acaba a primeira etapa, o juiz apita o fim, e daí a gente volta pro segundo tempo e o jogo volta mais cadenciado, tipo, menos ataque maluco que nem tava no primeiro tempo, tipo, uma hora tava um ataque, outra hora tava outro, um jogo mais toque de bola do Cruzeiro, do Atlético, um jogo mais cadenciado realmente, e é assim que o Cruzeiro chegou ao ataque e marcou o seu primeiro gol, que é sinceramente um golaço de Fabrício Bruno, o zagueiro que soltou uma paulada, a bola sobrou de fora da área, fora da área não, tipo uns 5 metros da área ainda, foi bem longe, ele soltou uma patada que foi no ângulo, uma bomba indefensável pro Everson, que é o melhor goleiro do Brasil, mas não teve, talvez, junto com o Gabriel Brazão, entre outros, mas é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, e não tinha nem chance de conseguir pegar. Que chutaço do Fabrício Bruno, que essa semana foi convocado para a seleção, fez golaço em clássico e vai renovar o contrato com o Cruzeiro até 2030, uma semana perfeita pra ele. Eu que contestei a convocação dele, e daí ele vai lá e faz um golaço hoje. Óbvio que ele é zagueiro, não é a função dele, então uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, mas o fato é que o Cruzeiro abre o placar 1-0 com um golaço do Fabrício Bruno. E daí o Cruzeiro melhora, porque o Atlético Mineiro parece meio sem reação depois do gol. E aí, numa bola que sobra dentro da área, Caio Jorge, que centroavante absurdo, marca para o Cruzeiro, a bola sobra, ele chuta, a bola passa do lado do Everson, que não pega, e simplesmente um grande gol de um centroavante nato. Não é à toa que foi para a seleção, esse não tem o que contestar, tá jogando muita bola no Brasileirão, muita bola na Copa do Brasil, muita bola pelo Cruzeiro no geral. Que atacante que virou o Caio Jorge essa temporada, e eu torço muito para que ele consiga repetir o que ele faz no Cruzeiro. Na seleção, óbvio que na seleção ele vai ter menos espaço, eu acho que vai ser reserva do João Pedro, até do Richarlison, ele deve ser quando vier até a terceira ou quarta opção da seleção, mas espero que ele vá, quando entrar, quando tiver a oportunidade, faça seus gols e vá bem também pela seleção. Um centroavante absurdo que tem muito para brilhar por muitos anos aqui no futebol brasileiro, simplesmente um jogadoraço, fazedor de gols que é impressionante. Destaque que o Cruzeiro abriu 2-0 e não estava com seu armador, talvez um dos craques do time, jogando bem, que é o Matheus Pereira. O Matheus Pereira simplesmente não jogou tão bem hoje. É tipo uma partida que, se ele faz umas partidas dessa sempre, ele era titular do meu time, que é o Grêmio. Mas, comparando ele com ele mesmo, hoje ele estava abaixo. Mas ainda assim, é óbvio que não é uma partida ruim, mas é uma partida abaixo, entendeu? Não é uma partida que ele, nossa, tenebroso. Não, ele só foi abaixo do que ele costuma ser, porque ele costuma ser muito bom. Hoje foi só ok. E então, assim, uma partida que não é das melhores, das mais criativas do seu meia, que o Cruzeiro abre 2-0 em um clássico fora de casa. E daí o Atlético Mineiro melhora, mas também meio afobado ali, errando muito passe e tudo mais. E daí o Caio Jorge sente talvez uma possível lesão, cai no chão, Gabigol entra no lugar, e daí a gente tem que esperar as próximas horas para ter confirmação se é uma lesão ou não. Vamos torcer para que não seja, porque senão ele vai ter que ser cortado da seleção. Eu acho que não é nada demais, acho que ele se jogou no chão exatamente para não ter o risco de agravar a lesão, porque pelo que eu lembro, ele e mais um jogador do Cruzeiro tomaram um comprimido ali no campo por causa de dor muscular. Então, assim, não deve ser uma coisa gigante, daí ele deve ter saído de propósito exatamente para não agravar essa lesão, mas a gente tem que esperar para ver. Pode ser sim uma lesão e ele ficar de fora da convocação, tem que ser cortado. Bom, e daí o jogo se equilibra, e
o Atlético começa a criar mais chance e tal, por obrigação, óbvio, tava jogando em casa, um clássico, tomando 2-0 pro maior rival, a classificação podendo ir pro ralo já nesse jogo, mas não consegue fazer nada. Cria consegue uns escanteios, umas faltas, mas nada que chegue muito perto de fazer o gol. E assim o juiz apita o fim de jogo, 2-0 pro Cruzeiro, na casa do Atlético Mineiro. Cruzeiro que eu já achava favorito no confronto, agora pra mim tem um favoritismo de 85% por aí pra passar, porque joga em casa, é um time muito bom. O Atlético não tá numa fase tão boa assim quanto o Cruzeiro. E eu acredito que o Cruzeiro deve passar com certa tranquilidade, por causa que pode tomar até 2 gols para ir para os pênaltis. Então acho que o Cruzeiro já tem a classificação bem encaminhada nessa Copa do Brasil. Tem grandes jogadores, como eu já disse, Fabrício Bruno, Caio Jorge, muito bem hoje. Matheus Pereira hoje foi uma partida mais ou menos, mas também um jogadoraço. O Cássio fazendo uma partida muito segura quando foi preciso. Matheus Henrique, meio campo, sempre muito regular. Então assim, o Cruzeiro jogou muito bem, diferente do Atlético Mineiro. O Hulk simplesmente sumido. O Scarpa não fez muita coisa, foi substituído. Reinier entrou, eu nem vi tocar na bola. Então assim, diferente do Atlético Mineiro, eu acredito que o Cruzeiro tenha jogadores melhores, um coletivo melhor, e já tem o resultado a seu favor e o fator mando de campo. Então eu acredito que o Cruzeiro já deve estar basicamente classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Bom, gente, ontem já tinha tido vídeo, hoje tem de novo, um pouquinho mais curto que o normal, aí 6, 7 minutinhos. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Nós estamos a pouquíssimos, tipo 2 inscritos, chegar aos 200 inscritos aqui no canal. Então se você quer acompanhar o futebol europeu e brasileiro com a gente, se inscreve aí. Muito obrigado por assistir, deixa o like se gostou do vídeo, comenta se você acha que o Cruzeiro realmente já está classificado ou se o Atlético ainda tem chances. Muito obrigado, até a próxima.